Fala, torcida do Vascão, bora para mais um conteúdo, mais uma notícia, pessoal, grande repercussão da vitória, classificação, na verdade, do Vasco em cima do Atlético Paranaense. Vamos agora, pessoal, com comentários do SBT Esportes, com Pedrosa e companhia aí, trazendo, né, a repercussão do Vascão. Pessoal, já deixando os créditos aos canais da SBT Esportes. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Agora bora pro conteúdo. Furacão 2000. Pressionando, o Furacão encontrou o gol aos 25 minutos. O Ed acertou um belo chute cruzado e abriu o placar. Menos de 10 minutos depois, a Pele cabeceou na pequena área para marcar o segundo. O resultado já classificava o Atlético, mas o drama ficou ainda maior. O Vasco teve uma grande chance de diminuir após bobeada da defesa. Na sequência do lance, a bola ficou com o Payet, que foi para cima da marcação e chutou por cima do gol. O time ainda perdeu o Ryan, que foi expulso após revisão do VAR por agressão em Esquivel. Mas no final do primeiro tempo, o roteiro de superação do Vasco começou. Piton acertou um belo cruzamento e Verratti subiu de cabeça para marcar o gol do Cruz Maltino, deixando tudo igual no placar agregado. E aí foi a vez de outra estrela da noite aparecer, Léo Jardim. O goleiro salvou em chute de Coelho e depois em cabeçada de Mastriani. Paulo Henrique também salvou em lance que deixaria Canóbio livre. Mesmo com um a menos, o Vasco se segurou e a partida foi para os pênaltis. Pablo fez o primeiro. Sforza também deixou o dele. Todos converteram até Canóbio ir para a cobrança e Léo Jardim salvar de novo. Coube a Verratti bater com tranquilidade e sacramentar a classificação heróica do Vasco. O sonho do bi da Copa do Brasil segue vivo no Gigante da Colina. O Vasco é corajoso. O Vasco vence no amor. O Vasco é o Vasco, Lucas Pedrosa. Muita gente deu gigante como gol. 2-0, 30 minutos, Sei. expulsão, já estava recebendo Teve um mensagem. grupo lá, eu que eu faço parte, vocês também fazem. Ah. O povo tava lá, você viu? Eu vi. Alegrezinho, como eu queria tocar uma palavra. Eu Colocaram vi. lá. Ó, antes de mais nada, esse não fui eu, hein? Não é o Antes de Veneni. mais nada, Não é. Até porque, ó, eu tenho testemunho. Eu falei, se o Vasco perder, eu não vou zoar, porque ainda tem Flamengo diante do Bahia e alguém pode resgatar o Abadá aí, entendeu? E você Aí, queria pegar o Vasco, lembra? Eu ainda quero pegar o Vasco. Ah, é? Na final, pô. Eu, particularmente, torci pro Vasco passar do Atlético Paranaense. Faz teu papel, velho. Tendo em vista que, ultimamente, tem sido mais difícil pro Flamengo, o Atlético Paranaense, que o Vasco. E pro Vasco, o Atlético Paranaense é facinho. Virou filho do Verratti. Tanto é que o único furacão que você conhece é 2000. 2000, Rômulo Costa, Priscila Nossetti. Ô, Lucas Pedrosa, fala comigo. Que Vasco você gostou do Vasco? Como foi? Foi sofrido, mas olha, Copa do Brasil é isso aí, tá bom? Ontem não tinha técnica, não tinha tática. Ontem era uma questão de sobrevivência e uma questão de classificação. Principalmente quando o Vasco toma o primeiro gol. Inclusive um primeiro gol onde o Vasco até os 20 minutos estava fazendo um bom jogo, organizado, estava conseguindo ser equilibrado também, tentar causar danos ao Atlético Paranaense. Mas o Maicon acabou tendo um choque no nariz, inclusive levou vários pontos, abriu o nariz praticamente todo. E aí ele precisou sair de campo. Naquele momento, a defesa do Vasco se desorganizou, porque quando ele voltou, a jogada já estava muito aguda. E aí foi justamente o espaço que o Atlético Paranaense acabou encontrando. O Coelho faz o primeiro gol. Depois do primeiro gol, a equipe desmorona um pouco psicologicamente. Tanto é que consegue fazer logo o segundo gol em uma bobeira ali do sistema defensivo. Mas, para piorar a situação, o Vasco perde um gol
com o Ryan quando ele rouba a bola, chuta em cima e depois o Payet também perde esse gol. E o garoto Ryan, infelizmente, é expulso em um lance ali que ele deu muito mole, que ele foi inexperiente. E tudo bem, tem 18 anos, mas que poderia ter colocado a classificação do Vasco jogada no lixo, né? Que bom que não foi assim. O Ryan tem muito tempo para aprender, tem muito potencial também. E logo depois apareceu a dupla que faz a alegria dos vascaínos, a dupla decisiva, a dupla que sempre corresponde nos momentos importantes. Lucas Piton e Verratti. Não tinha nenhum cenário de que o Vasco faria um gol ali, Fernanda. Verdade. Era 1-, 2-0, Atlético Paranaense completamente dominante no jogo e o Lucas Piton acerta um cruzamento belíssimo na cabeça do Verratti. O Verratti faz seu 18º gol com a camisa do Vasco em 2024. O Piton chegou à sua 7ª assistência na temporada e ali o Vasco fica vivo na partida. Volta para o segundo tempo, o Rafael Paiva faz uma alteração, tira o Payet, porque o Payet sem bola é um jogador que não ajuda muito, e coloca o Emerson Rodrigues. Ele mantém o David na esquerda, o Emerson Rodrigues na direita, fecha 2 linhas de 4 e o Vasco consegue se defender. Depois ele até coloca o Leandrinho, que entra muito bem também. O Atlético Paranaense ficou usando e abusando das bolas aéreas, perde talvez seu principal jogador, que é o Zapelli, o camisa 10, e nesse momento eu falei, eu tenho um fio de esperança aí. Só que é claro que nada disso que eu estou falando aqui teria acontecido se o Vasco não tivesse um goleiro como o Léo Jardim. O Léo Jardim hoje é top 3 goleiros do futebol brasileiro, se não no momento o melhor, como já foi ano passado também. A temporada que esse cara faz é de alta prateleira, por isso ele foi convocado para a seleção brasileira e ele tem potencial de seleção brasileira. É verdade. É um monstro de jogador, é um monstro de goleiro e faz com certeza a melhor temporada de sua carreira. Depois nos pênaltis ele ainda conseguiu defender uma penalidade. O Vasco foi muito bem também, convertendo as 5 cobranças. Parabéns a todos os cobradores. Mas eu acho que, Fernanda, hoje, você gostou do Vasco? Eu gostei da entrega desse time. Eu gostei de como esse time lutou, como esse time brigou por todos os torcedores que estavam em campo. E sem dúvida alguma, se eu destaquei o Léo Jardim, eu tenho que destacar o líder dessa embarcação, que é o Pirata Verratti, porque ele liderou o Vasco em campo, não só pelo gol, mas brigando por cada bola, causando problemas para o adversário, indo lá atrás para poder buscar, para poder marcar a pressão alta do Atlético, fazia a parede, um monstro, uma atuação monstruosa. Eu até brinquei ontem lá no meu Instagram que eu teria dificuldade de explicar para o meu filho, que ainda vai chegar, o que foi a atuação do Verratti ontem. Então só parabéns para esse grupo de jogadores, parabéns ao Rafael Paiva também, que é um cara crucial no trabalho que o Vasco vem fazendo, e é o Vasco que vive seu melhor momento nos últimos 7 anos, semifinalista da Copa do Brasil. E ele falou, hein, Lucas Pedrosa? A gente vai ver o que o Rafael Paiva, treinador do Vasco, disse depois dessa partida. A gente tem sofrido bastante ultimamente aí, em resultados, em placares, em alguns momentos com jogador a menos, de novo aqui pela segunda vez que a gente vem jogar aqui em seguida. Acho que isso tem norteado um pouquinho o nosso trabalho, né? Sofrer um pouco mais do que a gente gostaria, mas eu acho que também nos faz elevar um nível acima. Eu acho que a gente está cada vez sofrendo, mas conseguindo atingir os resultados que a gente gostaria. O Vasco começou do zero esse ano na sua reconstrução, e a gente pode lembrar no ano do começo da sua reconstrução como o Flamengo, em 2013, o Flamengo é campeão da Copa do Brasil com quem? Com o Jaime, não era? Sim, sim. Era o Jaime, que Gol era um do Elias, treinador, gol importante, Carlos Eduardo. que entendia bem o que era a essência do Flamengo, né? E o Rafael Paiva é esse mesmo caminho que trilha o Vene Casagrande. Inclusive, se a gente for parar e analisar o tempo, vai completar um turno desde aquela goleada do Flamengo em cima do Vasco, que ali começou toda a mudança, e aí teve a mudança de treinador, chegou o Rafael Paiva ainda como interino. Hoje eu não considero mais o Rafael Paiva interino, para mim é técnico do Vasco da Gama, embora muitos ainda o considerem, mas está fazendo um grande trabalho. Eu concordo com ele ali na entrevista coletiva que o Vasco vem passando sofrimento, vem sofrendo muito mais do que deveria. Porém, tem certos jogos que não tem jeito, o que vale é a classificação. Como foi ontem, se a gente for parar e analisar todo o contexto, um jovem garoto acabou sendo juvenil, que é assim que a gente fala no futebol, e foi uma expulsão totalmente juvenil, deu mole danado, e o Vasco, através da superação, da garra dentro de campo, conseguiu a classificação. O que eu queria mencionar na atuação do Vasco da Gama é isso. Muitas vezes não vai na técnica, mas os jogadores do Vasco da Gama, eles têm honrado a camisa do Vasco. Quando eu critiquei, por exemplo, a atuação do Flamengo diante do Corinthians no último jogo pelo Campeonato Brasileiro, foi justamente isso. Porque parecia que os jogadores não queriam estar em campo. E o Vasco da Gama em nenhum momento é isso. Pelo contrário, em certos momentos o adversário vai ser superior na técnica, mas na vontade, não.
querendo ou não, ontem o Vasco deu a volta por cima dentro de campo, mostrou muita garra, muita vontade de vencer e mereceu. A verdade é essa, se a gente for parar e analisar os 180 minutos, os 2 jogos, eu acho que o Vasco mereceu a classificação. E parabéns aos jogadores do Vasco da Gama, parabéns ao Léo Jardim, mais uma grande atuação dele, não só nas penalidades máximas, mas durante o jogo. Teve uma defesa dele, que eu até falei lá no grupo, nossa, que defesa é essa? Absurda a defesa dele. No chute do Coelho, exatamente, que ele faz assim. Cara, uma defesa absurda. E o Verratti, que jogador, cara, parabéns à diretoria do Vasco da Gama pela contratação desse atleta, experiente, chama a responsabilidade, entende o que é o Vasco da Gama. Parabéns ao Vasco pela classificação. O Pedrosa citou uma trinca e um pilar técnico muito importante, né? Que é o Lucas Piton, o Verratti e o Léo Jardim. E aí tem um quarto elemento muito importante que sempre existiu de fora para dentro no Vasco nos últimos anos, que é o amor da sua torcida tão fiel de fora para dentro, das arquibancadas para dentro de campo. Mas às vezes esse amor era um pouco unilateral. E eu acho que agora não é mais, agora também é um amor de dentro para fora. E aí, quando eu falo isso, eu falo de um presidente que hoje está tentando juntar o Vasco, juntar tudo e está levando o Vasco na base do amor, de fato. Eu vou mostrar o vídeo do Pedrinho depois dessa classificação, muito emocionado, sentado lá na Liga Arena. Cadê? Mostra aí o presidente Pedrinho. E no final a gente consegue ver nitidamente que ele tá chorando, que ele tá bem emocionado. Ô Pedrosa, esse é um ano assim histórico pro Vasco da Gama, né? E esse cara aí é um cara muito importante para isso. Eu acho que o Vasco, em algum momento, ele só ia sobreviver na base do amor. E é desse jeito mesmo que tá vivendo o Vasco hoje. Sim, ele resgata a identidade, ele resgata a autoestima, ele resgata o que é ser Vasco de dentro para fora, de fora para dentro também, porque até então ele também era um torcedor. Ele também era um cara que sofria com tudo que estava acontecendo dentro do Vasco da Gama. Ele toma uma decisão muito difícil, que é tirar a empresa, uma decisão muito complicada de se fazer, mas junto com a sua equipe ele consegue também colocar isso, né? Um jogador a menos, os caras tiveram peito para chegar lá, né? Depois que o menino lá, o moleque, vamos falar que ele tem pouca idade, mas não dá para defender, né? O que ele fez ontem. Se o Vasco tivesse sido eliminado no tempo normal, seria culpa dele. Então, para mim, eu não tenho que passar a mão na cabeça. Tem que ensinar sim, tem que falar, tem que dar bronca, porque dando a bronca é que ele vai aprender. Numa partida de quartas de final, fora de casa, chegar daquele jeito, não tem necessidade nenhuma, né? Não é um clássico, não tá jogando, não é 3 pontos valendo ali, era uma semifinal, né? Então, assim, o jogador ali, o menino do Vasco ali, foi muito irresponsável. Pessoal, o jogador do Vasco sai de campo totalmente detonado após a classificação. Não é, né? Não é assim. Para quem assistiu a partida sabe que isso aqui é o clássico partida daquele jogo ganhado na raça. Em jogo dramático, o Vasco passou pelo Atlético Paranaense fora de casa e se classificou para a semifinal da Copa do Brasil, depois do empate no agregado por 3-3. Vasco ganhou, né, o jogo de ida. A Cruz Maltino venceu por 5-4 nos pênaltis. O goleiro Léo Jardim defendeu uma penalidade e Verratti marcou o gol que sacramentou a classificação. Verratti e Léo Jardim, nomes da partida. O Verratti dispensa comentários. Um cara que vem jogando muita bola. Para mim, é o melhor atacante hoje do Brasil. Não tem Pedro, não tem nenhum outro para mim que faça o papel do Verratti ali em campo melhor do que ele. Para quem vê ali, taticamente, ele não compromete. Taticamente, na verdade, ele ajuda, né? Para quem assistiu a partida ontem, o Verratti ajudou até na marcação. Esgotado. Começou a partida, foi até o final, né? E ali pegava uma instrução do Rafael Paiva, voltava para o campo, marcava, chamava a atenção dos caras, para os caras não fazer corpo mole, porque a gente sabe, né? No Vasco ali tem uns jogadores ali que certa hora da partida já começa a fazer um corpinho mole e tal. E o Verratti foi para cima e ajudou nessa classificação. Ele e o Léo Jardim são os grandes culpados positivamente dessa classificação do Vasco. É isso aí, torcedor vascaíno. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo
é relevante e entrega para mais torcedor do Vascão. Desde já agradeço, valeu!